Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Boa noite. Eu sou Guilherme Macalossi. Começa aqui na RDC TV. Mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates noturno, sempre com as opiniões em relação aos temas candentes da nossa sociedade, os assuntos que impactam. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Nós temos todas as edições anteriores do nosso programa à disposição nesses nossos canais, nas redes sociais, para você assistir a hora que você quiser. E agora no formato de podcast, é isso mesmo, você pode ouvir o Cruzando as Conversas baixando através dos agregadores de podcast. Nós estamos no Spotify, no Google Podcast e no site da RDC TV. É só ir lá na aba dos podcasts, clicar e ter acesso. Então, logo o programa termina, já está disponível. Você pode ouvir o programa, baixá-lo no seu celular e ir para o trabalho ouvindo Cruzando as Conversas, fazer exercício ouvindo Cruzando as Conversas, se informar ao mesmo tempo em que está aí nas suas atividades de cotidiano. Então, é mais uma ferramenta aí interativa, digital, da RDC TV, emissora que tem o digital no seu DNA. Você que nos assiste pode enviar a sua mensagem através do live stream que já está no ar. E contamos sempre com a participação de vocês. O número de comentários tem sido realmente maravilhoso aqui no programa e às vezes nós encontramos até dificuldades de lê-los. Então, sempre peço a compreensão de todos. Se você não teve o seu comentário lido, é porque realmente não deu tempo. Mas, de qualquer maneira, contribua, mande a sua mensagem, ela sempre é muito importante. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atendendo através do WhatsApp. E também de Badesul Desenvolvimento. Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente dos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Na edição de hoje do nosso programa, nós vamos falar sobre dois assuntos. O primeiro deles é, obviamente, a repercussão da aprovação do pedido de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Hoje à tarde, a Câmara de Vereadores esteve reunida e 31 votos a favor e 4 contra. É um placar elástico a favor do pedido de impeachment do prefeito. No segundo bloco, nós vamos fazer a edição se voltar para a área da saúde e do seu legado, que era o tema original. Nesse primeiro bloco, nós vamos ter a participação do doutor Tiago Moisés, que está aqui no estúdio comigo. Tiago, bem-vindo, boa noite. Obrigado, Macalossi, é um prazer estar aqui contigo de novo. Aproveito e já deixo os meus cumprimentos a quem está assistindo o programa, né? Principalmente também ao outro doutor Tiago que vai estar aqui, o doutor Tiago muito mais famoso que eu, doutor Tiago Duarte, e ao doutor Ayrton Stein, que estará com a gente no segundo bloco. É um prazer estar aqui e após a gente avança um pouco nessa situação do pedido de impeachment do Marquesan que foi aceito na Câmara de Vereadores hoje. Muito bem, antecipando então, doutor Tiago Duarte também está aqui hoje, é o dia dos Tiagos. Doutor Tiago Duarte, boa noite. Pelo convite, deixar um forte abraço aí para o Tiago Moisés e para o meu professor, Ayrton Stein, foi meu professor, e é uma satisfação poder estar conversando com vocês sobre esses temas
tão importantes para a cidade de Porto Alegre. Essa pauta original de saúde foi, aliás, uma pauta que foi oferecida através de dica pelo Dr. Ayrton Stein, e eu agradeço a compreensão do Dr. Stein por ficar para o segundo bloco para que a gente pudesse discutir o assunto no momento. O jornalismo é dinâmico e às vezes as notícias elas explodem e nós temos que repercuti-las exatamente no momento em que elas saem. Então nós resolvemos fazer o programa assim e amanhã nós vamos continuar analisando aí a questão relativa ao processo de impeachment contra o prefeito Marquesan. A Melanie Rupental preparou uma matéria para nós sobre a votação dessa tarde que resultou nesse placar aí contra o atual prefeito de Porto Alegre. Melanie. A Câmara Municipal aprovou nesta quarta-feira a abertura de processo de impeachment contra o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. Foram 31 votos a favor e 4 contrários. A decisão ocorre a 102 dias da eleição municipal, adiada para 15 de novembro em razão da pandemia da Covid-19. Dessa forma, será instaurada na Câmara Municipal uma comissão de 3 vereadores, que serão sorteados para avaliar o pedido de impeachment do prefeito, que emitirá posição favorável ou contrária à moção e colocará em votação. Diferentemente da abertura do processo, para a qual é necessária a maioria simples de 19 votos, para depor o prefeito é preciso 2/3 da casa, o equivalente a 24 vereadores. O prefeito terá que se defender de ter ordenado a retirada de milhões de reais do Fundo Municipal da Saúde para pagamento de gastos de publicidade, o que agrava ainda mais a medida ter sido feita em meio ao enfrentamento da pandemia. Além disso, Marquesan é acusado de não incluir os vereadores nas suas tomadas de decisão e ignorar pedidos de informação deles. O pedido de impeachment foi o 6º apreciado pela Casa. Nos 5 primeiros, os vereadores votaram pelo arquivamento imediato. Agora, no entanto, demonstra ter uma base ainda mais fraca de apoio. Partidos como MDB, PTB, PSD e DEM votaram integralmente pela abertura do processo, algo que não tinha acontecido anteriormente. Tá aí então a matéria da Melanie Rupental. Muito obrigado, Melanie. E eu gostaria da análise dos nossos convidados em relação a esse assunto. A primeira crítica que se faz ao processo de impeachment é que ele surge exatamente no período final do governo, há 3 meses da eleição. Se nós estivéssemos diante de uma situação de normalidade, seria ainda mais em cima, né? Porque a eleição normalmente é feita em outubro, dessa vez em virtude da pandemia se dará em novembro. Mas, de qualquer forma, em cima da eleição. Aliás, a jornalista Rosane de Oliveira publicou um artigo no jornal Zero Hora criticando a aceitação do pedido de impeachment. Eu não entendi muito bem o argumento da minha colega Rosane, a quem eu respeito, obviamente, não concordo nesse particular, porque eu entendo que não existe hora para se cumprir a lei. Se a Câmara de Vereadores entende que o prefeito tem razões suficientes para enfrentar um processo de impeachment, eu acho que é atribuição da Câmara deliberar a respeito a qualquer tempo, né? Até porque não se trata de um prefeito em final de mandato reeleito. Quer dizer, ele tem uma expectativa de poder, porque ele pode se reeleger. E, eventualmente, se ele não for responsabilizado, caso seja comprovada a sua culpa, ele pode, eventualmente, desfrutar, né, de um período à frente do governo, sendo que ele poderia muito bem ter sido punido e, com isso, ficar inviabilizado do ponto de vista da possibilidade de disputar um cargo público, já que a perda do mandato acarreta a perda dos direitos políticos. A não ser no caso da Dilma, que é um caso absolutamente extraordinário por conta de uma manobra do Lewandowski com o Renan Calheiros, uma coisa absolutamente maluca, que é típica de república bananeira. Mas, em geral, é isso que acontece, a perda de direitos políticos, seguido da perda do mandato. Eu gostaria da análise do Thiago Moisés, que está aqui comigo. Thiago. Macalossi, desde metade do ano passado, a gente já denunciava, eu já denunciava, os gastos da prefeitura com publicidade e tirando do Fundo da Saúde. No próprio Cruzando as Conversas, de dezembro do ano passado, eu trouxe dados do Portal da Transparência, dizendo que a prefeitura
teria gasto mais de 2 milhões em três propagandas relativas a Minuto Porto Alegre, dengue, em um período totalmente diferente do que deveria ter sido gasto, retirado do Fundo da Saúde. Eu sempre disse que o prefeito de Porto Alegre sucateava a saúde pública. Sempre disse isso. Seja com os trabalhadores do IMESF, seja com a questão das UPAs, seja com as estruturas todas da saúde pública de Porto Alegre. Desde o início eu falei isso. Este ano, quando a pandemia acabou desestruturando todo o sistema, o prefeito de Porto Alegre continuou fazendo a mesma coisa que ele sempre fez. Ele continuou investindo todo o dinheiro que ele podia, e principalmente o dinheiro do Fundo da Saúde, e colocou em publicidade. Então, assim, eu não vejo motivos para a gente ficar triste com isso. Também não tem nenhum tipo de motivo de felicidade uma cassação de um prefeito, claro que não. Eu gostaria que o Marquesan fosse alguém que lutasse pela saúde. Eu gostaria que o Marquesan fosse alguém que investisse o dinheiro que ele recebe, seja do governo federal, seja do próprio Fundo da Saúde, em aumentar leitos, em comprar respiradores, em fazer um hospital de campanha. Ou se não precisa fazer hospital de campanha, que pelo menos reestruture as unidades. O que eu sempre pedi como cidadão é que o Marquesan não utilizasse o dinheiro da saúde, que é uma das coisas mais importantes que nós temos, em publicidade. E foi isso que ele fez do início ao fim. E o pedido de impeachment, ele é baseado nesse uso indevido dos recursos, né? Essa é a base jurídica do pedido que foi formulado, né? E é o que a gente tem denunciado, vários amigos meus, inclusive quero fazer um elogio, um reconhecimento ao Dr. Adriano Weimer, que foi o primeiro advogado que entrou com uma ação contra o Marquesan em janeiro desse ano, pelos gastos do IPTU, né? Pelo gasto do aumento do IPTU em publicidade. Então, assim, eu não vejo motivos de felicidade, Eu acho que hoje a justiça está sendo feita. E veja que ironia, senhor prefeito. Veja que ironia. Hoje é o Dia Nacional da Saúde. E no Dia Nacional da Saúde, a Câmara de Vereadores dá um recado muito importante para a sociedade, que não vai tolerar mais que o senhor sucateie a saúde pública de Porto Alegre. Muito bem. Dr. Thiago Duarte, a sua avaliação. E só para colocar aqui os nomes, nós tivemos aí o pedido de impeachment aprovado por partidos de todas as correntes políticas, inclusive, surpreendentemente, de notórios apoiadores do prefeito Marquesan. 4 vereadores votaram contra, e eu vou citá-los porque eles são a minoria, não porque estou demonizando o voto contrário, tá? O Ayrton Ferronato votou contra, ele é do PSB. Aliás, curioso, né? Porque os votos contrários ao impeachment também são pluripartidários, né? Você tem ali o Ayrton Ferronato do PSB, que é um partido de esquerda, votou não. O Cláudio Conceição do PSL, que é um partido bolsonarista, votou não. O Mauro Pinheiro, que é o líder do governo, né? Votou não, obviamente. O Ramiro Rosário, que é vereador da base do governo, votou não. E o Reginaldo Pujol, que é o presidente da Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara de Vereadores, não se manifestou, está no seu papel de moderação dos trabalhos, né? Então, 4 votos aí, um do PSDB, um do PL, um do PSB e o outro do PSL. E, da mesma forma, né, os votos a favor do pedido de impeachment, quer saber? Eu vou citar todos. Adelicel, Aldacir Oliboni, Alvoni Medina, Cássia Carpes, Cássio Trogildo, Cláudio Araújo, Cláudio Janta, Comandante Nádia, Dr. Goulart, Engenheiro Comaceto, Felipe Camozato, Hamilton Rosmeier e Idenir Sequim, João Bosco Vaz, João Carlos Nedel, José Freitas, Karen Santos, Lourdes Sprenger, Luciano Marcantônio, Marcelo Sgarbossa, Márcio Binzeli, que esteve aqui conosco essa semana, disse que ia ser unanimidade. Errou por pouco, hein, Márcio? Mauro Zacher, Mendes Ribeiro, Mônica Leal, Paulinho Motorista, Paulo Brum, professor Alex Fraga, professor Vambert,
Ricardo Gomes, Roberto Robaina e Walter Nagelstein, todos votaram a favor. Eu gostaria, doutor Tiago, que o senhor fizesse análise sobre essa situação. Eu queria primeiro só fazer uma retrospectiva, que eu acho que é importante, e queria deixar bem caracterizado isso, porque muitas vezes desqualificam o debate e a crítica que a gente faz, e que é sempre produtiva, em função de uma possível disputa eleitoral, que no meu caso nem vai ocorrer dessa vez. Eu fui o primeiro deputado a saudar as medidas restritivas da prefeitura. Por quê? Porque essas medidas restritivas, elas teriam condão de atenuar a curva e dar a possibilidade de Porto Alegre, num prazo aí que eu imaginava de 90 dias, de 100 dias, de 120 dias, de se preparar para o inverno, que eu já mencionava lá atrás. Se pegar as minhas falas do dia 20 de março, vão ver isso, que eu já mencionava que seriam os meses julho e agosto, que serão os 2 meses mais críticos da pandemia. A prefeitura recebeu 116 milhões do governo federal por baixo, no mínimo. Há expectativas de que esses valores possam ser bem maiores. Nós estamos investigando isso. Mas recebeu no mínimo 116 milhões de reais do governo federal, pediu 114 e recebeu 116. Recebeu 2 milhões a mais. Recebeu pelo menos 64 milhões de reais do governo estadual, recursos boa parte oriundo da Assembleia Legislativa, e por isso a minha preocupação, e por isso que nós estamos com uma comissão de trabalho, um grupo de trabalho discutindo isso, capitaneados lá pelo deputado Tiago Simon, por mim, pelo deputado Tiago Simon, e 10 milhões de reais da Câmara de Vereadores. Passados mais de 150 dias, são 3 hospitais fechados, 2 totalmente e 1 parcialmente. Eu falo do Hospital Parque Belém, que poderia ter 250 leitos de enfermaria e 25 leitos de UTI. Eu falo do Hospital Alvaro, que é público, inclusive, pertence ao Hospital de Clínicas, 150 leitos clínicos e 15 leitos de UTI. E falo do Hospital Beneficência Portuguesa, que tem possibilidade de ter 150 leitos clínicos e, hoje, mais de 20 leitos de UTI. Ou seja, o Beneficência Portuguesa não está totalmente fechado, porque, inclusive, na sexta-feira, com recurso privado e de convênios, abriu 19 leitos. Sexta-feira. E sexta-feira mesmo encaminhou a Secretaria Municipal de Saúde, que tem gestão plena, a possibilidade de contratualizar pelo SUS 10 leitos de UTI. A Secretaria não se manifestou até agora. Hoje eu cobrei da Secretária Estadual de Saúde, inclusive na audiência que nós tivemos na Assembleia. Pegou do Fundo Municipal de Saúde 3.122.000 reais de dinheiro sagrado da saúde. Hoje, vocês lembraram, é o Dia Nacional da Saúde. Pegou esse recurso para fazer propaganda. Mas não é propaganda do Covid, de como não pega, de como pega, de usar máscara, álcool gel, evitar aglomeração, distanciamento. Não é esse tipo de propaganda. É fazer propaganda midiática da prefeitura, enaltecendo as obras, as situações da prefeitura, no intervalo do Fantástico. Por isso é que isso foi tão caro. Então, Macalossi, eu já falei aqui, eu vejo um forte dilema ético nessas críticas da grande imprensa. No mínimo, um dilema ético. Um dilema ético. Então, muito cuidado, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. O santo é de barro. E com relação aos pedidos de impeachment, né, esse é o sexto. O prefeito já aumentou o IPTU, já aumentou o ISS. Enquanto eu estava na Câmara em 2019,
ele só não iniciou o processo, foi 18 votos a 16. Se um dos vereadores tivesse trocado o voto, e eu fiz força para que trocasse, nós já teríamos iniciado o processo lá e talvez não tivesse perdido esse recurso todo, né? E só para lembrar que esse é um epílogo de um processo. O prefeito, ano passado, foi determinado pelo Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas entrou com uma ação contra a prefeitura para impedir que a prefeitura gastasse 35 milhões com publicidade. O dinheiro todo do IPTU foi para publicidade. O Ministério Público de Contas entrou com uma ação contra a prefeitura, conseguiu bloquear o recurso. Esse é o epílogo de uma novela. E eu acho que hoje em Porto Alegre o grande derrotado é a arrogância. A arrogância foi derrotada hoje em Porto Alegre, em prol da população, pelo bem da população, né? Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro. Isso não é um fato isolado, isso é um epílogo. O ano passado, 35 milhões, o Tribunal de Contas evitou que a prefeitura torrasse 35 milhões com publicidade. E aí o prefeito, não satisfeito com essa determinação do Tribunal de Contas, o prefeito volta a incorrer na mesma situação. Então, não tem outra alternativa. Eu acho que os vereadores fizeram muito bem hoje. Eu vou ler aqui um trecho do pedido de impeachment da peça que foi impetrada na Câmara de Vereadores e que hoje teve a sua aprovação dada aí por 31 dos parlamentares do município. E eu acho que é um trecho eloquente que diz respeito ao que nós estamos tratando aqui. E veja, eu não estou dando opinião a respeito, estou lendo o que está escrito. Isso aqui é parte integrante da argumentação da acusação contra o prefeito, né? O artigo 116, parágrafo 4º da LOMPA assim define, está lá, as despesas com publicidade de qualquer órgãos, as despesas com publicidade de quaisquer órgãos da administração direta e indireta deverão ser objeto de dotação orçamentária própria, sendo vedada sua suplementação nos últimos 180 dias de cada legislatura, salvo se o conteúdo da divulgação for previamente autorizado pelo Poder Legislativo. Some-se a esta determinação legal o rol taxativo das despesas permissíveis pelo Fundo Municipal de Saúde e contabilizar-se-á a ilegalidade perpetrada pelo senhor prefeito quando ordenou despesas de publicidade às custas do Fundo Municipal de Saúde. Fato ainda mais grave a ser apurado pela comissão especial, que deverá ser instaurada por esta Câmara Municipal, se refere à verificação probatória de que a publicidade subocule teria sido propagada além dos limites do município de Porto Alegre, fato que vai de encontro à literal proibição contida no artigo 125, parágrafo 2º, cujo descumprimento enseja aplicação do parágrafo 8º assim escrito. E daí está lá, o não cumprimento do disposto nesse artigo implicará crime de responsabilidade, sem prejuízo da suspensão da propaganda ou publicidade e da instauração imediata de procedimento administrativo para a apuração do ilícito. Isso aqui se refere à publicidade que foi feita, supostamente foi feita fora do Estado. E nós vimos peças de propaganda no Fantástico e tal. Inclusive, essa foi uma denúncia que eu tinha feito. Eu diria que esse é o elemento mais forte da acusação, esse é o elemento mais forte, mas a propaganda... Eu até queria dizer ao doutor Tiago... o doutor Tiago, que é doutor Tiago mesmo, é médico. Eu sou doutor Tiago, advogado, mas não tenho doutorado. Me chamam de doutor Tiago, mas eu não sou. Eu sou Tiago só. Mas em teu benefício, tem uma lei imperial que determina que advogados são automaticamente. Eu sou o Tiago, não sou o doutor Tiago. Vai lá, Tiago. E na minha situação, Macalossi e Tiago, existiu um outro quesito. Quando eu me inscrevi para concorrer a primeira vez, existiu um Tiago Duarte. Então, o TRE me ligou e disse, o que nós fizemos aqui? Então, olha, o DR na frente. E por isso é que o meu nome parlamentar virou Dr. Tiago. Porque existia na mesma eleição, na minha primeira eleição, um outro Tiago Duarte, que inclusive era afiliado ao PMDB. Então,
Só para esclarecer isso também. Vai, Moisés. Mas assim, aproveitando o ensejo, eu queria corroborar toda a fala do Dr. Tiago, que é um grande combatente nessa questão da saúde. Além de ser médico, ele conhece bem a realidade. E, Dr. Tiago, eu sou advogado dos trabalhadores da área da saúde. Então, sempre que envolve a saúde, é algo que me toca profundamente. Eu conheço a realidade dos hospitais, inclusive compartilhei o seu vídeo nas minhas redes sociais. O que o prefeito chamou de fake news. E no outro dia eu fiz no outro dia, inclusive, eu fiz aqueles videozinhos rápidos de internet, dizendo que é um absurdo, que todo mundo que discorda do senhor Marquesan, ele ofende, ele diz que é fake news, tem gente que ele joga até grampeador na cabeça, né? Então, assim, eu concordo integralmente com o que o Dr. Tiago fala, tá? Isso não é um fato isolado, gente, isso não é um fato isolado. São quase 4 anos de um desgoverno que nós temos aqui. Um governo que não sabe ser republicano, um governo que não conseguiu dialogar com a Câmara de Vereadores, um governo que não sabia a real necessidade de Porto Alegre, um governo que fez muitas promessas eleitorais e não cumpriu absolutamente nada. E aí, na parte que me toca também o Dr. Tiago, na questão da saúde, foi um prefeito terrível, foi um prefeito que deixou atrasar vale alimentação e vale transporte do trabalhador da área da saúde durante a pandemia. Foi um prefeito que não deu atenção para o postão da Vila Tronco. Foi um prefeito que, como bem disse o Dr. Tiago, e como eu tenho dito diversas vezes, não colocou dinheiro do Fundo da Saúde ou dinheiro público em aumento de leitos, em respiradores. No hospital de campanha, que eu também acho hoje, já que não é tão necessário, já que a gente tem tantas estruturas que poderiam ser utilizadas. É um prefeito que pegou esse dinheiro e investiu em publicidade. Isso acaba justificando muitas defesas que a gente vê por aí. Mas a realidade na rua é diferente. Inegavelmente, né, meus caros Tiagos, quando os vereadores fazem a apreciação de um pedido de impeachment, muito do que eles examinam não está exatamente na peça. Né? Sim. A análise é subjetiva e engloba uma série de fatores. Sim. Se o prefeito, por exemplo, tivesse uma relação mais próxima com a Câmara de Vereadores... Talvez, mesmo com os elementos que estão presentes na peça, o pedido não tivesse passado. Mas os elementos são graves. Eu sei que são. Mas Dessa vez os elementos são graves. Mas eu sei que são, mas acontece o seguinte, nós sabemos que uma peça de impeachment... Se ele tivesse um contato mais próximo com a Câmara, com a cidade, ele não teria feito isso que ele fez. Ok, mas eu estou falando o seguinte... que numa análise de impeachment você conta não apenas o fator técnico, mas também o fator político. Quer dizer, o exame feito pelos parlamentares, ele tem um caráter político e técnico ao mesmo tempo. Quer dizer, vamos pegar o caso da Dilma Rousseff, que é recente. A Dilma Rousseff foi empichada pela questão das pedaladas, mas também porque ela não tinha base, porque ela não tinha apoio. E aqui em Porto Alegre, esse conjunto de fatores me parece estar se somando. Quer dizer, o prefeito não tem interlocução, o prefeito não tem uma base e o prefeito não tem apoio social. Muito pelo contrário, o prefeito vem sendo muito criticado. Então isso dá liberdade aos vereadores para se sentirem à vontade de colocar em votação o pedido de impeachment e aprová-lo. Concordo. Macalossi, o que chama muita atenção nesse episódio todo do coronavírus é a inconstância, a falta de capitania e de diálogo da prefeitura, dizer uma coisa agora e dizer uma coisa diferente logo ali adiante. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou um projeto que impunha às pessoas o uso de máscara, certo? Aí o prefeito veta o projeto. Veta, tá? Aí, 2 dias depois, o prefeito determina que só vai andar no transporte coletivo na cidade quem usa máscara. Numa semana, o prefeito diz que a cidade não precisa de mais leitos de UTI, e na semana seguinte, os leitos de UTI, o número de leitos vagos de UTI, é o principal determinante para ampliar as medidas restritivas da cidade.
os leitos de enfermaria e de UTI. Na semana anterior, diz que não precisava de leitos de UTI. Se tu fores olhar o gráfico da cidade de Porto Alegre, no que se refere à ocupação de leitos de UTI, historicamente, nos meses de julho e agosto, até nós temos a Operação Inverno, o número de a ocupação de leitos de UTI na cidade não é de 70%, não é de 80%, não é nem de 90% que está ocorrendo agora, é sempre de 110%. Então, assim, ó, a cidade está com 90% e a estimativa que ela sempre tem nos meses de julho e agosto é de 110%. Então, o número a ser valorizado, o número a ser creditado deveria ser o de 110%. Outra coisa, hoje, menos de 50% dos leitos de UTI em Porto Alegre estão sendo ocupados pelo coronavírus. Hoje, nos últimos 10 dias, há uma diminuição da ocupação de leitos de UTI pelo coronavírus. Vou dizer de novo. Inclusive o governador Eduardo Leite mencionou. Inclusive o governador Eduardo Leite mencionou isso na live de segunda-feira. Então como é que vai justificar medidas mais restritivas nesse momento? O prefeito está na contramão de todos os prefeitos da região metropolitana. Nem é do meu partido, mas está na contramão do prefeito de Esteio, do prefeito de Novo Hamburgo. Isso não é discussão política, só política. Isso é discussão de postura. A Prefeitura de Porto Alegre quer o lockdown, está fazendo um esforço hercúleo para conseguir isso. E a sociedade todas, e muitos médicos, e a cidade está dizendo para ele que Porto Alegre não quer o lockdown. Porto Alegre quer que ele abra os hospitais e Porto Alegre quer que ele faça os testes. Olha só, na entrevista coletiva de segunda-feira, sem falar os absurdos e as ilações que ele fez, brincando numa brincadeira que não era o momento de fazer com relação a uma grande rede de supermercados, não era o momento de fazer. Além disso, nós poupamos ele disso para preservar também essa empresa, que é uma empresa importante. Nós reproduzimos aqui no programa, doutor Tiago, o áudio do prefeito e cortamos essa parte porque achamos que não deveria haver a menção a uma empresa tão séria dessa forma. Vocês fizeram muito bem. Agora, olha só, o prefeito diz também, nesse áudio, que ele vai fazer mais testes que a Coreia. Mas, pelo amor de Deus... Aliás, eu fiz um pedido de informação, doutor Tiago. Fiz um pedido de informação para a Prefeitura sobre o número de testes que estão sendo feitos aqui, desde o dia 15 de março até o dia 30 de julho. A Prefeitura está fazendo 500 testes, está tentando fazer 500 testes agora, não está nem conseguindo fazer 500. A Coreia fez 15 mil por dia e tem o mesmo tamanho do Rio Grande do Sul. Não minta para as pessoas. E aí vai para a imprensa, diz para essa grande imprensa que está sendo cacifada, que está sendo paga, e diz que 8 postos vão abrir para fazer os testes. Aí o que acontece com os pacientes? Os pacientes vão nesses locais. Eu tive um caso que eu até comentei, a paciente era sintomática, foi no posto, vou dizer o posto aqui, foi no posto Paulo Viário, entre o Lami e Belém Novo. A paciente era da Restinga, se deslocou até lá, porque lá fazia os testes, chegou lá sintomática, com febre, tosse, e aí o burocrata preposto do prefeito, da prefeitura, que infelizmente não é mais a empresa de medicina de estratégia de saúde da família, porque ele conseguiu detonar com o IMESF, doutor Tiago sabe bem o que eu estou falando, né? O burocrata que está lá diz o seguinte, não, o negócio é o seguinte, a senhora tem, onde é que é o seu posto? Na Restinga, 5 quilômetros daqui. A senhora tem que ir até o seu posto, pegar uma requisição e voltar aqui. São 3 viagens a mais, o cidadão vai bacilífero no ônibus, vai transmitir o coronavírus para quanta gente? É o tour então, Covid. É uma falta de noção da cidade, é uma falta de humanidade com as pessoas. É o tour Covid, Thiago Duarte. É o tour Covid.
Acontece que ele não tem plano, né? Mas deixa eu só trazer uma outra questão. Por favor. Acho que antes de nós irmos para o encerramento desse segmento do programa, que é o seguinte, outra crítica que é feita é que, como parte dos que estão ali talvez até concorram na eleição, e alguns dos que impetraram o pedido de impeachment também, a peça de impeachment está sendo acusada de ter um sentido politiqueiro, no sentido de enfraquecer um nome que é um nome que está entre os favoritos para a reeleição, que é o nome do próprio prefeito. Mas daí é querer calar a Câmara de Vereadores de novo. Então a Câmara de Vereadores agora em época de eleição não pode fazer nada, porque o prefeito fica brabo, ele põe os seus emissários para dizer que isso é questão política. Mas foram 6 pedidos de impeachment, Macalossi. 6. 5 morreram na casca. 5 morreram na casca. Aí não teve nenhum tipo de pronunciamento nesse sentido. Que era politiqueiro, que não sei o quê. E agora esse que tá começando a tramitar, que nem terminou ainda, a gente não sabe o resultado final. Ele é politiqueiro? Ah, pelo amor de Deus. Politiqueiro é a gestão Marquesan. Politiqueiro é o que ele fez com a saúde pública de Porto Alegre. Politiqueiro é uma das primeiras entrevistas que ele deu numa rádio de grande audiência aqui, quando estava faltando EPIs nos hospitais, que ele disse que estava faltando EPIs porque os trabalhadores da área da saúde estavam furtando os EPIs. Isso é politiqueiro. Isso é politiqueiro. Politiqueiro é não investir em saúde pública e dizer que está investindo. Politiqueiro é não ter um plano, não existe plano nenhum. É um abre e fecha, é falta de diálogo, como bem falou o doutor Tiago agora, como muito bem falou. Como assim? Como assim o prefeito vem e me diz que a gente tem leito suficiente num dia? Aí no outro dia a gente já não tem mais leito. Aí no outro dia a gente está falando que não precisa do hospital de campanha. Aí no outro dia ele chega a cogitar em fazer um hospital de campanha. Até isso ele falou no meio disso tudo. Aí ele fala que só algumas redes podem funcionar. Aí vaza um áudio dele detonando uma baita de uma rede de supermercados que tem aqui, que é super importante para a região. Qual é o plano desse prefeito? Como assim? Agora ele vai querer abrir 2 semanas e fechar uma, mas o que é isso? O que é isso? Até rodízio de carro ele tentou fazer. Pelo amor de Deus, é uma falta de respeito politiqueiro, é a gestão Marquesan. Parabéns à Câmara de Vereadores. Tiago, tu acreditas que foi politiqueiro o pedido de impeachment que vai tramitar durante a vigência da campanha eleitoral? Não, eu acredito que é o epílogo de uma narrativa, de uma situação completamente insustentável para a cidade, né? O prefeito faz uma narrativa que a gente já ouviu muitas vezes no comunismo, no socialismo, né? Já ouviu até no nazismo, de acusar os outros daquilo que a gente é, né? Então, eu tenho muita liberdade para falar nisso, porque provavelmente não vou ser candidato nessa eleição. Então, o que a gente observa é que dizer a verdade é o problema, né? Quando eu me pronunciei, vou citar o meu exemplo, quando eu me pronunciei dizendo que as medidas restritivas eram adequadas, isso serviu. Não vi nenhuma crítica a mim. Agora, quando eu fui no Parque Belém, depois de 120 dias, e mostrei que o Parque Belém pode ter 25 leitos de UTI, pode ter 250 leitos de enfermaria, fui na Beneficência Portuguesa, mostrei a mesma coisa, aí é fake news. Aí ele posta nas redes sociais. Pena que ele apaga depois quando os comentários são negativos a ele. Ele me bloqueou. Ele me bloqueou. Foi bloqueado. Mas ele não consegue bloquear a minha rede, porque esse vídeo teve mais de 200 mil visualizações. Esse vídeo teve mais de 200 mil visualizações, né? Então, eu acho que essa narrativa antiga, que em outro período foi feito pelo Lula, que foi feito pelos outros professores que ele deve ter tido aí. Dilma fazia muito essa narrativa. O Lula dizia que ele não sabia de nada. Lula não sabia de nada. O Marquesan passa a culpa para os outros. Então, é uma narrativa de uma situação que adoeceu. A cidade está doente. Esta é a verdade. A cidade está doente. A população entendeu, através dos seus representantes, que neste momento precisava dar um remédio para a cidade. E o remédio foi a admissibilidade do pedido de impedimento.
Essa é a minha avaliação. E esse pedido de impeachment não é uma cloroquina. Não é cloroquina. Não é cloroquina. Tudo bem. Vamos fazer um intervalo? Vai ser. Eu espero. Não é tratamento. Não é tratamento de ozônio. Eu espero que seja um antibiótico pesado e de grande impacto, de grande espectro. Antibiótico pesado de grande espectro. Que é o que a gente dá para grandes doenças. A gente dá esse tipo de antibiótico. Muito bem. Nós vamos fazer intervalo, voltamos para falar sobre saúde especificamente. Nós vamos ter a participação do Dr. Ayrton Stein no retorno, grande Dr. Ayrton Stein, que vai prestigiar este programa com a sua presença. Hoje é um dos grandes médicos aqui do Rio Grande do Sul, uma pessoa valorosa, sempre um prazer conversar com ele. Nós voltamos na sequência também com a participação dos Thiagos. O Thiago Duarte participando através de videoconferência e o Thiago Moisés aqui no estúdio comigo. Já retornamos. Segundo bloco do Cruzando as Conversas, aqui na RDC TV, nesta quarta-feira, nós agora vamos falar sobre saúde e a infraestrutura que pode ficar, inclusive, no pós-pandemia. Nesse segundo bloco, nós vamos ter, além do Dr. Thiago Duarte e do Dr. Thiago Moisés, o Dr. Ayrton Stein, que é médico e professor de saúde coletiva da UFCSP. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galera, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Portocolor na sua casa. E também de Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Lembrando que o nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, pelas redes sociais @RDCTV Digital em todas as plataformas e também pelo formato de podcast, é isso mesmo. Agora nós também podemos nos comunicar com vocês pelo formato de podcast, então não deixe de acessar através dos agregadores, né? No Spotify, Google Podcast e no nosso site www.rdctv.com.br. Vai lá na aba em cima, tem lá escrito podcast, você clica, aparece Cruzando as Conversas e daí você já entra direto ali, baixa no seu celular e acompanha a hora que você quiser. Terminou o programa aqui, já está lá disponível, se não está lá imediatamente, no dia seguinte já vai estar, tá bem? Muito bem, vamos continuar aqui a nossa análise, agora vamos falar de saúde e amanhã nós vamos continuar examinando o processo de impeachment que foi aprovado na Câmara de Vereadores, já antecipando aqui, vamos ter confirmados já o vereador Ricardo Gomes e também uma das autoras do pedido de impeachment, que é a Fernanda Bart, também vai participar do programa, tá bem? A Melanie Rupental preparou para nós uma matéria relativa à infraestrutura de saúde que tem recebido investimentos e que ficará como legado pós-pandemia. O risco é, obviamente, que falte recursos para manter essa estrutura funcionando. Melanie. Devido à pandemia do novo coronavírus, o Sistema Único de Saúde, o SUS, teve a sua infraestrutura largamente ampliada e de uma forma nunca vista antes desde a sua criação. Foram cerca de 10 mil novos leitos de UTI habilitados pelo governo federal, que se somaram aos mais de 17 mil já existentes. Agora, gestores públicos planejam continuar utilizando essa infraestrutura criada após a pandemia, mas esbarram nas incertezas da sua manutenção e do apoio de verbas. O portal da Transparência da Controladoria Geral da União aponta que, entre janeiro e julho, o governo federal gastou 77 bilhões com a saúde no país, 19,5 bilhões a mais para o mesmo período que 2019.
No Rio Grande do Sul, antes da pandemia, eram 933 leitos de UTI adultos no SUS. Hoje, com a expansão da estrutura, o número é de 1.729, uma ampliação que ultrapassou os planos iniciais do governo estadual, de fazer um aumento de 60% dos leitos. Dessa forma, são um pouco mais de 16 mil leitos, em que 2.451 são destinados para internações graves. A taxa de ocupação hoje é de 75,6%. Assim como o Rio Grande do Sul, outros estados também tiveram expansões significativas na sua estrutura, a partir de obras, recebimento de equipamentos e contratação de profissionais da saúde. Já há manifestações que sugerem uma remodelação dessa estrutura, passando a necessidade em utilizar ela no combate à pandemia, como transformar parte das vagas de UTI em camas de enfermaria, necessitar desses recursos para atender a alta demanda de cirurgias que foram adiadas por causa da pandemia, ou ainda transformar os locais para novos centros de tratamento, de acordo com a necessidade da população local. Outros ainda defendem que a expansão do SUS, em razão do coronavírus, serviu como uma reparação de falhas históricas do atendimento, e que esse legado construído não pode ser perdido, uma vez que antes da pandemia, 70% dos municípios do país tinha uma quantidade de UTI per capita abaixo dos parâmetros recomendados. Mas a dúvida que fica é se haverá investimento a partir de verbas para manter funcionando essas novas estruturas, ou em que escala manter a operação, com uma nova consolidação da política hospitalar brasileira. E o que fica evidente hoje é a lentidão em que esse debate avança na esfera pública, por despreparo da equipe técnica do governo federal, não só do que fazer agora, mas também no Brasil pós-pandemia. Voltamos contigo aí no estúdio Macalossi. Obrigado, Melanie. Mais uma bela reportagem aqui para o nosso programa. Eu gostaria de cumprimentar, dar o meu boa noite para o nosso convidado, que agora se junta a nós, o Dr. Ayrton Stein. Dr. Ayrton, bem-vindo, boa noite. Bem-vindo, boa noite, Guilherme. Muito obrigado pelo convite e pelas palavras carinhosas a meu respeito. Te agradeço muito a disponibilidade e caiu a tela toda, é isso? Opa, voltou para mim. Deu um tilt total aí no computador. Volta para mim aqui então, fecha em mim, vamos lá, vamos começar do zero. Doutor Ayrton, bem-vindo aqui ao nosso programa, é um prazer recebê-lo e te agradeço muito a compreensão em relação ao assunto. O senhor é um homem da área técnica e nós discutimos um assunto político aqui, eu sei que o senhor não teria... não teria muito, no sentido político, muito interesse em entrar numa discussão que é de caráter partidário, político. Então, achei que seria melhor o senhor contribuir com o nosso programa para falar de saúde nesse segundo bloco. Eu gostaria da sua avaliação em relação a essa problemática. Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer. E, como cidadão brasileiro e particularmente gaúcho, né, essa pandemia, ela mostra as fragilidades que a gente já identificava anteriormente, a dificuldade principalmente da população mais vulnerável em ter acesso ao serviço de saúde. Eu acho que essa pandemia, não apenas no Brasil, está mostrando a necessidade como sociedade de identificar recursos de apoio social para que aquela população que tem mais necessidade tenha recursos quando precisa. E a Melanie apresentou muito bem a reportagem em que dá conta que há um esforço de toda a sociedade, principalmente pelos gestores, em ter mais recursos para unidades de terapia intensiva, já que esse novo coronavírus, quando os 5% que apresentam casos graves necessitam de respiradores e cuidados intensivos. Então, evidentemente, aqueles que têm mais risco de morrer têm que ter, por parte da sociedade, todo o apoio para ter recursos e aquilo que a gente se falava no início, né, se preparar o serviço de saúde para que não tenha um colapso, infelizmente está acontecendo. E essa preparação, ainda que ocorreu no nosso estado, ainda não foi suficiente quando ocorreu em maior número os casos graves. Eu vou pegar aqui um precedente, Dr. Stein, que eu acho que é preocupante, porque nós tivemos durante o governo Dilma Rousseff a criação das chamadas UPAs, as unidades de pronto atendimento. E as UPAs, elas
na verdade, produziram uma série de elefantes brancos pelo país, né? Porque havia um incentivo para a construção das UPAs, mas não houve recursos federais para o mantenimento dessas unidades. E muitas delas acabaram não sendo levadas adiante com gastos astronômicos do governo, né? E sabe que eu fiz então pode acontecer isso de novo, pesquisa, né, Dr. Stein? Esse é o, só que agora com leitos, com novas unidades hospitalares que estão sendo construídas. Né? Uhum. O mais importante para tomar decisão é informações baseadas em evidências. Falaste da UPA, eu me lembrei de um estudo que eu fiz de uma aluna de mestrado no Conceição, onde a gente ainda não tinha UPAs na época, não tinha nem avaliação da escala de Manchester, que hoje em dia todas as emergências fazem, mas naquela época ainda não tinha, e a gente avaliou aqueles casos que não eram urgentes. Qual o problema? E a maioria deles eram problemas isso numa emergência de um hospital de referência. A maioria dos problemas poderiam ser resolvidos em posto de saúde e muitos deles problemas de saúde mental. E, evidentemente, a gente sabe que tem muitos problemas invisíveis e que não são identificados e muitas vezes evoluem para um caso mais grave e que a UPA é um exemplo disso, da manchete de jornal, mas a maior parte dos problemas deve ser conduzido e manejado na atenção primária. Até a gente organiza um encontro um curso de extensão da Universidade Federal de Ciências da Saúde, da Unifesp de São Paulo, e um dos primeiros que foi convidado foi um professor de Boston, e ele comentou que os 2 especialistas médicos mais importantes para uma pandemia são os médicos de família, que podem estar mais próximos da comunidade, da população, e identificar os recursos e como resolver esses recursos, e, evidentemente, o intensivista, que salva as vidas quando são casos mais graves. Então, no momento, o que a gente tem é uma necessidade de um maior engajamento da sociedade, e eu acho que essa é uma característica que a gente vê no momento, de ter essa necessidade de ver os problemas que estão acontecendo no dia a dia, e nesse sentido a agente comunitária é um papel fundamental para fazer esse elo entre os serviços de saúde e os hospitais e os serviços de saúde. Então, quando me entrevistaram no estado de São Paulo, que o tema era esse, né, usar a infraestrutura no pós-Covid, qual é o legado dos leitos hospitalares, a gente tem que lembrar que o grande problema do brasileiro são os determinantes sociais, e esses devem ser lidados no nível da atenção primária. Isso tem um custo menor para a sociedade e é muito efetivo. Inclusive, o Reino Unido percebeu que durante a pandemia deveria investir em agentes comunitários, que é uma experiência que está dando certo no Brasil. Então, esses leitos, era evidente que havia necessidade de ter um investimento a curto prazo, mas certamente a médio e longo prazo isso vai ser um custo enorme para a sociedade sem um retorno, principalmente que a gente já está numa recessão muito importante, e esse é um recurso que muitas vezes não houve o planejamento necessário para que fosse efetivo, né? É claro que quando a epidemia está no auge e há uma necessidade de dar aporte àqueles que mais necessitam e que têm doença grave, é evidente que a decisão de disponibilizar recursos para a UTI foi muito necessário. E, como disse a Melanie, antes a gente tinha 18 mil vagas e houve um aumento de 10 mil novos leitos de UTI. Então, houve um movimento da sociedade, uma preparação para esses recursos estarem disponíveis. Mas o problema é que agora a gente precisa investir
novamente na atenção primária, que é o recurso essencial para o modelo de saúde ser efetivo. Isso, é uma pena, né? Numa discussão como essa, Oi, pode é o que a concluir, gente Dr. Stein, pode concluir. deve enfatizar, que a solução para os problemas no setor saúde, eles não dão muitas vezes a manchete é quantos leitos de UTI estão sendo inaugurados, mas no dia a dia há uma necessidade de investir para que o sistema tenha um fluxo a partir da atenção primária. Então, esse deve ser o norte dos gestores de saúde, investir para que tenha médicos de família, para que tenha enfermeiros, agentes comunitários, para que possibilitem um recurso ali próximo de quem está na sua cidade, e principalmente que a grande maioria desses leitos de UTI estão localizados nas grandes cidades. E agora o que está acontecendo? A ocorrência de maior número de casos graves está nas cidades do interior do país e que não tem leitos de UTI. Então, há uma necessidade de organização de todo o sistema de saúde e não apenas lembrar daqueles casos mais graves quando, evidentemente, deve ter leitos disponíveis. Muito bem. É só uma pena constatar, né, Dr. Stein, Thiago Moisés e Thiago Duarte, que nós precisamos para aumentar em 10 mil leitos de UTIs no Brasil, que estavam, obviamente, numa condição de... Com deficiência. Nós precisamos aí ter 100 mil mortos para nós conseguirmos elevar em 10 mil a capacidade do nosso sistema. Moisés. Eu acho que o grande legado que fica dessa pandemia é que pelo menos a sociedade valorizou um pouco mais o Sistema Único de Saúde. Né? Eu acho que isso é fundamental. Muito bom que tu tenha enfatizado isso. Obrigado, Dr. Stein. Inclusive, corroboro demais com o que o senhor falou, aprendi demais com o senhor agora. Essa questão de cuidar, principalmente da atenção primária, é muito importante mesmo. A gente conhece a realidade de Porto Alegre, eu tenho dito isso muitas vezes aqui, que a gente tem UPAs totalmente desestruturadas por aí, e não adianta só ter um elefante branco e não ter nenhum tipo de investimento dentro. Eu era um cara que mudei de opinião, inclusive, sobre o hospital de campanha. Antigamente eu era favorável ao hospital de campanha, hoje eu acho que o investimento deveria ser feito dentro dessas unidades que nós temos por aí em Porto Alegre. Leitos permanentes. Exatamente. Então, eu acho que assim, se fosse para deixar uma mensagem assim, eu não vou dizer que é bom não é, mas um legadinho que ficou, um legado que ficou da pandemia é que a população brasileira começou a reconhecer a importância do Sistema Único de Saúde. Dr. Thiago Duarte, sua avaliação. Eu acho que a gente só aprende com o professor Ayrton Stein, é uma sumidade quando fala em atenção básica, em atenção primária. Eu destacaria algumas questões. Eu já falei aqui, Porto Alegre tinha nos meses de julho e agosto, via de regra, em torno de 110% de ocupação dos leitos de UTI. Eu vislumbro que com essa ampliação, certamente, se nós não tivermos uma situação de exceção, nós não vamos deixar de atender esses pacientes que precisam de UTI, como fazíamos nos outros anos. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que é fundamental, é de que eu acho que se mantém o recurso, e parabéns a Melanie pela reportagem, se mantém o recurso à medida em que os entes federativos aplicarem aquilo que eles constitucionalmente devem aplicar. E deles todos, principalmente a União, é que tem faltado nessa conta, né? Só para ter uma ideia, né, Dr. Thiago Duarte, o governo federal, em meio à pandemia, ele empenhou 32% do valor total dos recursos emergenciais que teria para repassar em relação a esse montante, o que é muito pouco. É muito pouco. A gente fala muito, obviamente a gente fala muito de Porto Alegre, do Estado,
porque nós estamos aqui e fazemos a fiscalização em cima dos agentes públicos daqui. Mas o governo federal falha miseravelmente na condução. Então, e profissionalizar e capacitar e ter uma gestão adequada dos recursos públicos. Os grandes dois nós da administração pública na saúde no Brasil sem dúvida nenhuma, financiamento, que a União coloque os 10% que constitucionalmente deveria colocar, e a gestão, que muitas vezes não é profissional e não é adequada. Com relação ao legado, eu acho que fica faltando ainda, quando se fez o estudo todo da Copa, se admitia que o estado do Rio Grande do Sul precisaria em torno de 2.000 leitos a mais de enfermaria, né? Que só Porto Alegre precisaria de pelo menos 1.000 leitos a mais de enfermaria para ter uma situação confortável e adequada. Nisto nós ainda não avançamos aqui em Porto Alegre, objetivamente. E eu acho que a grande questão que deve... Eu sou um fã, eu acho que o principal princípio do SUS é a equidade, doutor Ayrton Stein, que o senhor tão bem colocou aí, né, que é dar possibilidade, dar condições àqueles que têm menos condições, né, tratar desigualmente desiguais. É esse o princípio da equidade. E eu acho que ele é um dos princípios mais importantes, se não mais importante, dos princípios do SUS. E eu acho que a grande contribuição que poderia se dar a partir desse processo, que também é um processo de aprendizado, que precisa melhorar no Brasil e precisa melhorar muito em Porto Alegre, é dar a atenção básica, a atenção primária, ao posto de saúde, a resolubilidade que muitas vezes ele não tem, porque o profissional que está lá não tem acesso a métodos diagnósticos capazes que dão condições de que ele faça o diagnóstico e o acompanhamento adequado dos seus pacientes. Por isso que existe também um número de encaminhamentos muito altos para especialistas em Porto Alegre. E a outra questão, e não menos importante, é de que fica de legado a necessidade de nós termos na área da saúde carreiras de Estado. Carreiras de Estado. Eu não sou contra o complemento, a saúde complementar, ou os grandes hospitais contribuírem adequadamente com fiscalização das políticas públicas de saúde. Não sou contra isso, acho isso muito salutar, mas o Estado, no caso o município que tem gestão plena, precisa ter condições de linearmente prover o básico. E, infelizmente, esta prerrogativa Porto Alegre abandonou no último ano. Doutor Stein, olha só que informação interessante e ressalta a importância do SUS que foi mencionado aqui tanto pelo Tiago Moisés quanto pelo Tiago Duarte, que é o seguinte, né? Nós tivemos aí, nos últimos meses, uma transferência de pacientes do sistema privado para o sistema público. Como efeito da pandemia, como houve um empobrecimento geral e nós sabemos que plano privado é muito caro, as pessoas deixaram de pagar o plano privado, cancelaram seus planos privados e passaram a usar o SUS. Foram 280 mil pessoas que fizeram isso. Ou seja, o SUS vai se sobrecarregando. À medida que há um empobrecimento, as pessoas não podem utilizar o sistema privado. Então, esses recursos aí para ampliação de leito, de estruturação de hospital, ampliação de posto de saúde, tudo isso é fundamental, ainda mais agora, né? Exatamente. Sabe que dentro do que tu colocas, até hoje, numa disciplina que eu dou de epidemiologia na graduação da medicina, a gente falou sobre prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. Então, a prevenção primária é para evitar a exposição a um fator de risco. Por exemplo, vamos usar o exemplo do cigarro, né? Então, uma criança evitar de ter o contato com o tabaco, isso é uma prevenção primária, né? Tu vai estimular para ela ter uma vida saudável sem exposição ao cigarro. Já uma pessoa que fuma e ainda não tem sintomas, ela... se a gente, no consultório, estimular para que ela deixe de fumar, mesmo não tendo nenhum sintoma clínico de doença, isso é prevenção secundária. A pessoa pode ter até a doença,
do ponto de vista patológico, mas não tem sintomas. E prevenção terciária, a pessoa já teve um infarto e tu diz, olha, tu tem que parar de fumar porque depois desse teu infarto o risco de complicações é maior. Então, é claro que na prevenção primária e secundária, a ação tem que ser na atenção primária, na atenção lá do posto de saúde, não na UPA e muito menos no hospital. Já a atenção terciária, a pessoa já tem um dano à sua saúde e tu quer evitar a complicação. E o que acontece hoje em dia é a prevenção quaternária. Prevenção quaternária é muito em função da nossa vida, de estímulo da mídia, de estímulo da indústria da farmacêutico, da indústria de tecnologia, de consumir medicamentos mágicos e muitas vezes que causam mais danos do que benefício. Então, fazer uso da tecnologia em exagero, surgiu a necessidade dos profissionais de saúde estarem preparados para evitar mais danos do que benefício. Então, vocês veem que é um dilema que a gente vive na nossa sociedade, querendo ter mais acesso à tecnologia, só que essa tecnologia muitas vezes causa mais danos do que benefício. Um exemplo disso, que é muito citado na literatura, é o rastreamento de câncer de próstata, que a pessoa, quando ainda é assintomática, que faz o rastreamento e dá positivo, muitas vezes ele não vai morrer daquele problema do câncer de próstata, ele vai ter que fazer exames até invasivos, além do PSA, fazer biópsia da próstata, e isso causar até mais danos do que benefício. Então eu lembro sempre um cardiologista comentando que tinha um paciente com mais de 65 anos, em que ele tinha uma doença cardíaca muito grave, ele tinha uma insuficiência cardíaca muito grave. E ele resolveu fazer o PSA, deu positivo, e não voltou mais o paciente. E aí ele ficou sabendo pelo filho, alguns tempo depois, que tinha confirmado o câncer de próstata e ele se suicidou, né? E ele teria muito mais probabilidade de morrer do problema do coração do que do câncer de próstata, que foi identificado ao acaso. Então esse é um exemplo, e são vários exemplos, de que muitas vezes a tecnologia, se não bem usada, pode causar mais danos do que benefício. Thiago Moisés. Olha, essa situação é uma situação muito complicada. Mas, assim, a primeira coisa, a prevenção é importante. Sim, a prevenção é importante. Mas a valorização dos profissionais da saúde, o Dr. Stein falava nesse sentido também, é uma coisa que deveria, nesse momento, ser o nosso principal baluarte. Tem uma PL, Macalossi, eu não sei se conhece, a PL 2564 de 2020. Deve conhecer, porque tu também é ligado à saúde, né? Então, olha, nos últimos meses, estou me especializando. Então... Na verdade, eu não estou mais lendo livro nenhum, só estou lendo artigo científico em relação à Covid. Bom, essa PL, a 2564 de 2020, ela disciplina uma luta dos profissionais da saúde de muito tempo. E que pela primeira vez ela está sendo colocada, pelo menos está sendo cogitado ela ser votada. Essa PL disciplina o aumento do salário, dá um piso para a categoria de técnico de enfermagem, enfermeiro, para terem salários dignos. Porque salário também é vida, também é uma coisa importante, né? A gente não pode falar só de trabalho, salvar vidas e ter, às vezes, um salário indigno. Né? Então o salário é muito importante. Aliás, tinha profissional de saúde aí que estava com salário atrasado em meio à pandemia. Vários. Que é um escândalo, um escárnio absoluto. Vários. E tem mais uma coisa que é importante nesse PL. Mais uma coisa que é importante, que eu sempre lutei, todos os profissionais de saúde que eu conheço lutaram. A regular a jornada de 6 horas diárias para o profissional da saúde. Não dá para ficar fazendo jornada de 12 toda hora, não dá para ficar fazendo dobra de jornada. Os técnicos de enfermagem, os enfermeiros principalmente, eles estão muito assoberbados de tarefas. Eu não sei se é de conhecimento geral, mas a primeira MP do governo federal autorizava os profissionais de saúde a trabalhar 24 horas seguidas. Ou seja, totalmente no contramão do que os profissionais querem e do que essa PL propõe.
Quando tu deixa um profissional da saúde trabalhando 24 horas no meio de uma pandemia, a chance de causar mais problemas do que solução é enorme. Então, assim, ó, se agora a sociedade... Até porque um profissional cansado, e nós sabemos que o trabalho dos profissionais de saúde é estressante, Sim. né? Ele não vai render da mesma maneira que ele renderia trabalhando menos tempo. Mas com certeza. Quer dizer, o que é produtividade? A compreensão da produtividade não é necessariamente a quantidade de tempo que tu trabalha, mas sim a efetividade do trabalho que tu faz durante um determinado tempo. Os profissionais da saúde, eles estão cuidando de vida. Eles estão Claro. cuidando de vidas. Imagina vidas, só um vidas. profissional de saúde há 20 horas trabalhando, como é que ele vai fazer? Um enfermeiro vai fazer um exame, alguma coisa do tipo, vai fazer uma aplicação de injeção. Uma pulsão, uma que pulsão. seja, qualquer tarefa pode dar errado, pode ministrar um medicamento errado e a culpa no final vai acabar sendo dele, mas não é, graças a Deus caducou, o Congresso teve a dignidade de não transformar isso em lei, então caducou. E agora, com essa PL sim seria o maior reconhecimento que os profissionais da saúde teriam durante a pandemia. Eu já disse, esses dias até saiu um artigo meu no jornal, eu já disse, é muito bonito bater palma para os profissionais da saúde, é lindo, é uma atitude bonita, mas eles precisam de reconhecimento, testagem, salários dignos, jornada decente, é isso que precisa. E claro, EPIs de qualidade. Eu pedi para a Melanie preparar para nós aí um tweet feito pelo governador Eduardo Leite relativo à ampliação de leitos aqui no Rio Grande do Sul. Vamos colocar no ar? Tá aí. O governador Eduardo Leite publicou o seguinte: a ampliação de leitos de UTI SUS no Rio Grande do Sul representa o dobro do percentual registrado no Brasil desde o começo da pandemia de coronavírus. No estado, eram 933 em março, agora já são quase 1.800 leitos de UTI adulto SUS habilitados ou em processo de habilitação em todas as regiões. E daí ele coloca ali o comparativo, 45% no Brasil SUS e privado, 90% no Rio Grande do Sul apenas SUS. Dr. Tiago Duarte, como é que tu avalia esses números aí do governo do estado? Eu acho que houve uma ampliação, acho que não foi ainda o suficiente. Foi uma ampliação considerável de leitos de UTI. Cidades pequenas têm tido a possibilidade de ter e distantes têm tido a possibilidade de ter leitos de UTI. Eu acho que isso é um avanço, mas infelizmente, como a gente estava conversando aqui, os grandes centros, as grandes regiões metropolitanas ainda carecem de ampliação, que é possível e deve ocorrer. Falo especialmente de Porto Alegre, falo de Santa Maria. Santa Maria tem um hospital fechado ainda, né? Guaíba felizmente abriu o seu hospital. Canoas tem a possibilidade de ampliação e de recuperação. Devia ter, ao invés de ter feito leitos de hospital de campanha, deveria ter reativado o HU o Hospital Universitário de Canoas no seu conjunto. Então, eu acho que é um avanço, mas não pode se contentar só com isso. Eu acho que a gente precisa avançar. Eu acho que a medicina, eu vejo a medicina, falando um pouco sobre o que o professor Ayrton Stein falou, a medicina, eu acho que acabou tendo um resgate com a pandemia, né? A medicina sofre um dilema parcial nisto que o professor Stein falou, e também um outro dilema que é parcial no que se refere ao risco médico legal, né? As pessoas, infelizmente, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, muitas pessoas partem do pressuposto de que o médico agiu com imprudência, imperícia e negligência, muitas vezes. Por quê? Porque não se consegue, dentro do sistema de saúde que nós temos aqui no estado, e principalmente nas regiões metropolitanas, principalmente em Porto Alegre, não se consegue estabelecer adequadamente a relação médico-paciente com as pessoas, com os indivíduos da cidade. E aí, esse tipo de situação, por que não se consegue estabelecer? Porque, por exemplo, o contrato na prefeitura para médico, quando o indivíduo passa no concurso da prefeitura, é um problema. É um problema para ele, é emblemático para ele, porque o valor remuneratório que ele recebe, nada contra, nada
Que bom que os profissionais... É o mesmo de um cobrador de ônibus da Carris. Nada contra os cobradores, eu acho que os cobradores ainda recebem pouco, mas o médico da prefeitura, que passa no concurso da prefeitura, recebe muito pouco, muito aquém dos valores pagos pela iniciativa privada, muitas vezes muito inferiores aos valores pagos. O que é ruim porque, no caso, você tem uma competição aí entre o setor público e o setor privado pelos profissionais, né, e o setor privado acaba atraindo os melhores. Por isso que a Prefeitura de Porto Alegre nunca tem médico, porque faz concurso, paga valores anãos, valores muito baixos, e aí o cara entra e sai. E aí não se consegue estabelecer lá na ponta, nisso que o professor estava mencionando, lá no posto de saúde, não se consegue estabelecer a relação médico-paciente. Porque o cara é um numa semana, é outro médico na outra semana, na outras 2 semanas não tem médico, e assim sucessivamente. Eu vejo isso muito claramente. Eu trabalho há 22 anos na periferia da cidade, na Restinga, como médico, e vejo isso, e vejo diuturnamente isso. Então, a questão das carreiras de Estado é fundamental para que as prefeituras, e até Porto Alegre, tenha médicos, é fundamental. E muitas vezes o médico é compelido também, professor Ayrton, a pedir um exame pelo risco médico legal, porque ele não conseguiu estabelecer uma relação com aquele paciente e porque ele precisa, às vezes, lançar mão daquele exame para poder se defender, caso o paciente venha a ter uma intempérie no futuro. Então, eu vejo um momento emblemático da medicina, felizmente, sob esse aspecto. É muito ruim a pandemia, são 100 mil mortos no país, né? São mais de 2 mil mortos no estado, mas ela trouxe um resgate da atividade dos profissionais de saúde. Isso que eu estou falando dos médicos, também ocorre com técnicos de enfermagem, com terapeutas, principalmente esses expostos a grandes jornadas de trabalho, a jornadas exaustivas. E o que o Thiago falou, que é muito importante, além da jornada exaustiva, é às vezes a falta de condições do atendimento. O HPS chove dentro. O presidente Vargas chove dentro, tem rato. Então, essas as condições. Uma clínica, muitas vezes a prefeitura não dá alvará para clínicas privadas, não dá, e para o hospital que não tem nenhuma condição de funcionamento, tem. Aí agora a última da prefeitura, uma das últimas, foi fechar a maternidade e o Centro Materno Infantil do Hospital da PUC de 40 anos e transferir tudo para o Hospital Presidente Vargas. É a mesma coisa que pegar Porto Alegre e querer colocar dentro de Esteio. Não cabe. Então, muito bem. Estas condições é que são importantes serem analisadas. Olha, eu gostaria de agradecer muito a presença aqui do Thiago Moisés, do Dr. Ayrton Stein e do Thiago Duarte na noite dessa quarta-feira. Dia de Grenal, dia concorrido, mas nós tínhamos muito assunto importante a tratar e sempre é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Vamos lá, uma rodada final de encerramento para todos. Dr. Ayrton, obrigado. Bom, agradeço ao convite. Eu queria ressaltar 3 pontos. O primeiro é a falta de comunicação do médico, do profissional de saúde com os seus pacientes, né? E isso reflete muito a frustração com a perspectiva de qualidade de vida que a gente tem, e isso cada vez vai ser maior em função da própria recessão, né? Então, há uma necessidade de haver uma maior formação dos profissionais de saúde em como se comunicar bem, mas também das pessoas que procuram não ter expectativas irreais. O outro aspecto, assim, que a gente falou é sobre a rotatividade. O Thiago comentou, existe muita rotatividade de médicos na atenção primária, nos postos de saúde, principalmente em cidades mais do interior, e isso se deve aos contratos de trabalho muito ruins, né? Isso certamente tem que melhorar. E também o burnout, né? O burnout dos profissionais de saúde, há uma necessidade de desenvolver resiliência. E um outro aspecto que eu queria comentar, nessa pandemia ficou mais evidente um aspecto de soberania nacional. Os recursos de investimento
nos equipamentos de proteção, né, como máscaras, os próprios ventiladores, tudo isso teve que ser importado. Então, o Brasil tem que investir mais na indústria de produtos que sejam essenciais para a nossa população. E, para isso, precisa também investir em pesquisa, né? Então, houve, nesses últimos anos, um desinvestimento na pesquisa e isso também contribuiu negativamente para como a gente se preparasse para essa pandemia. Então, eu agradeço novamente, acho que um espaço como esse é fundamental para valorizar a necessidade que a gente tem para planejar a estrutura, os processos e também ter melhores resultados. Thiago Duarte, obrigado. Rapidinho, porque nós já estamos estourando. Obrigado, Macalossi, é uma satisfação sempre estar falando com vocês. Quero ressaltar aqui a questão do dilema ético que eu mencionei aqui. Eu acho que é importante que a gente faça uma reflexão sobre isso. A grande imprensa tem um dilema ético, tem interesse nesse caso, por isso, inclusive, deve se ausentar de opinar nesse momento. E dizer que hoje, no Dia Nacional da Saúde, eu não tenho dilema ético. Foi uma derrota da arrogância em Porto Alegre. Eu não tenho dilema ético, eu posso falar. Não, tu não. Tu é um dos poucos independentes, jornalistas independentes da cidade. Obrigado, Thiago. Moisés, obrigado. Obrigado pelo convite. Prazer debater com o Dr. Ayrton e com o Dr. Thiago Goulart, o verdadeiro Dr. Thiago, né? Eu queria dizer nesse Dia Nacional da Saúde que a gente tem pouquíssimos motivos para comemorar. O único motivo que eu particularmente tenho para comemorar é a valorização dos profissionais da saúde, porque mesmo com o Brasil chegando a 100 mil mortos, o Rio Grande do Sul passando de 2 mil, Porto Alegre chegando a quase 400 mortos, os profissionais da saúde são responsáveis por salvar, eu tenho um número aqui, salvar 1.900.000 brasileiros. Esse é o número de recuperados do Covid-19. Isso é graças aos profissionais de saúde que estão sucateados, mas pelo menos estão reconhecidos. Também queria deixar um recadinho final. Macalossi, já faleceram quase 400 profissionais da saúde por causa do Covid. Vamos valorizar mais esses profissionais. Deixo um abraço a todos eles e digo, vamos juntos. A grande virada só depende de nós. Muito bem. E eu gostaria de agradecer novamente o Thiago Duarte, o Dr. Ayrton Stein. O Dr. Ayrton Stein, inclusive, é professor da minha namorada, da Fernanda Trave Pericioli, aluna dele na pós-graduação, né, Dr. Stein? E eu gostaria de agradecer também ao Dr. Stein pela preciosa dica para uma edição anterior do programa que nós falamos sobre pesquisa científica, a doutora Priscila Loura, que participou aqui do nosso programa, muito interessante, muito educativo. Dr. Stein sempre aí fazendo um trabalho maravilhoso, tem espaço aqui a hora que quiser. Um abraço, Dr. Stein, obrigado. E também ao meu querido Thiago Moisés, aqui comigo, aqui no estúdio da RDC TV. Nesse Dia da Saúde, eu dedico o programa a todos os profissionais, a esses que estão aqui conosco. O Thiago Moisés, ele trabalha junto a essas pessoas, ele não é um profissional da saúde, mas trabalha junto, tem interesse, militou em favor desses profissionais. O Dr. Stein é um profissional da saúde, o Dr. Thiago Duarte também, e eu parabenizo a eles todos pelo seu trabalho importante nesse sentido. E, obviamente, eu homenageio a minha namorada aqui, a Fernanda, que é uma brilhante profissional, e não é porque é minha namorada, é porque é realmente. Ela está lá na linha de frente, passa essas agruras que foram mencionadas aqui no programa, eu sei, porque convivo com ela, e todos os profissionais da área da saúde merecem o reconhecimento nesse Dia Mundial da Saúde. Voltamos depois do intervalo. Do Cruzando as Conversas, eu quero mandar o meu abraço para o nosso querido Beto Tormes. Beto, 2-0, hein, Beto? Saudades de ti, Beto. Gostaria de te cornetear ao vivo aqui no programa, mas não vai ser possível, então ficar à distância. Saudades do Beto Tormes, grande profissional. Deve estar em casa chorando. Já foi dormir, Beto? Muito bem.
O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E também de Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atendendo pelo WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. No primeiro e no segundo bloco do programa, nós tivemos aí a participação do deputado Tiago Duarte, do advogado Tiago Moisés e do Dr. Ayrton Stein, médico, professor de saúde coletiva. Neste último bloco, como sempre, nós temos a participação de João Carlos Silva, direto de Brasília. João, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Macalós, tudo bem? Tudo tranquilo, e aí? Tudo tranquilo. Tudo bem. João, novidades aí de Brasília, como é que está o andamento da proposta de reforma tributária? O Paulo Guedes defendeu ela publicamente, disse que a CPMF, o novo imposto digital, é importante e não é para se preocupar porque nós não teremos aumento de arrecadação. Se você vê o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes falando, a gente acredita que nós vamos entrar no País das Maravilhas, né? Ele é um conjunto de palestras, alguns dizem, né? É um homem muito inteligente, ganhou muito dinheiro no mercado financeiro, mas uma coisa é administrar o setor privado, outra coisa é entender o setor público. E nós estamos enfrentando essa pandemia gigante e não sabemos o destino que levará a economia brasileira, nem a mundial. Só que o que acontece com o ministro Paulo Guedes é que ele vai ter um problema no meio do caminho, que é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que já disse explicitamente sobre essa questão. A Câmara não vai afrouxar se o tributo for voltado para a classe menor no país, a classe média. Com certeza, o texto da reforma do ministro Paulo Guedes ele vai ter que ser modificado. Hoje, conversando com alguns parlamentares, me disseram que, inclusive no próprio Palácio do Planalto, me disseram que é muito difícil o texto passar do jeito que o Paulo Guedes deseja. Há uma influência na sociedade, nos setores diversos da economia, e acho que mais um imposto o Brasil não aguenta. Na verdade, o que o ministro Paulo Guedes desenhou é uma CPMF maquiada com outro nome. Não tem outra eu passei a chamar, João, de CPMF patriota. Correto. Que é o Casa Verde Amarela, né? Sempre tem algum elemento assim que busque o orgulho pátrio. Então, acho que CPMF patriota combina com esse governo. Sim, e outra, ela não passa na Câmara. Eu digo isso porque o presidente Rodrigo Maia, ele comanda a Câmara dos Deputados, a maioria dos votos são dele. Ele tem ali 90% dos votos. O texto aplicado do ministro Paulo Guedes, ele não vai passar na Câmara. E muito menos no Senado. E o detalhe, né, João, um detalhe que eu acho que é importante no debate da reforma tributária do governo federal é que, como ela foi fatiada, a gente está no terreno da pura especulação. E quando você trabalha com a especulação, você cria uma maior resistência ao que você não sabe o que é. Então, quer dizer, além de tudo, foi errado a forma como a reforma tributária foi apresentada. Ao invés de vir o conjunto completo da reforma, como nós vimos na reforma previdenciária, aqui nós temos uma coisa em parcela. Então, as últimas fases da reforma tributária ainda não se sabe como é que vão ser. Que o Brasil precisa. Na verdade, o que acontece, você submete a reforma tributária a um desgaste muito grande. Exatamente. O que o Brasil precisa de reforma tributária, todo mundo sabe. Agora, tem um texto, tem um projeto lá atrás, da década de 80, onde o texto do imposto único, que na verdade o pai do imposto único era o deputado Flávio Reis, o deputado Flávio Rocha, do Rio Grande do Norte, o dono da indústria Guararapes, da loja Riachuelo.
ele tinha um texto do imposto único muito bem elaborado, muito bem preparado, todo mundo relembra isso até hoje. Era um texto importante, já que você teve que condensar impostos no Brasil, que é uma carga tributária violentíssima. Você condensaria ele com as novas ideias de mercado. Só que essa do Paulo Guedes, é aquela história, todo mundo assustou quando pegou aquele papel bonito, aquele negócio bonito que saiu lá da casa do presidente da Câmara, quando eles foram ver no Congresso à tarde, quase caíram de costas, né? Porque era um troço completamente diferenciado. Sim. Não era aquilo que eles esperavam. Era como diz o ditado popular nas fazendas, um angu de caroço. Assustaram. E o presidente Rodrigo Maia, em todas as entrevistas coletivas, todos os dias, ele disse que o imposto não passa no Congresso. Ele particularmente, vai trabalhar para não passar. Então, ele falou isso com todas as letras na segunda-feira no Roda Viva. Sim, e hoje, não sei se você percebeu... Ele basicamente disse, não apresenta porque não passa, nem percam o seu tempo. Não passa. E sabe o que é o pior de tudo, João? É que assim, a primeira fase, nós discutimos aqui com o Biratan Sanderson, que é o vice-líder do governo. O Sanderson é um deputado muito fiel ao governo, né? Eu acho que isso é um mérito. E ele mesmo demonstrava não estar muito empolgado com o texto. Por quê? Porque o texto da parte 1 da reforma, ele diz respeito a 2 impostos, PIS e COFINS, que vão ser unificados, e daí você vai ter a elevação da alíquota para 12%. Né? Então, é um projeto muito pequeno, que é uma simplificação básica, mas com uma elevação de alíquota. E dentro do Congresso Nacional tem 2 PECs, uma do Baleia Rossi, que a gente já cansou de falar, eu e tu já falamos 1000 vezes. Tem lá a PEC 45, que é a PEC mais popular, que poderia ter sido abraçada pelo governo, que trata da unificação de muito mais impostos do que isso. Então, quer dizer, além de tudo, uma perda de tempo. Se o governo pegasse a PEC do Baleia Rossi e colocasse ela em discussão, ela passaria com tranquilidade na Câmara dos Deputados. Porque todo mundo já tinha absorvido aquilo. Agora, essa que o ministro Paulo Guedes quer colocar na pauta, ela não vai passar. Sabe por que o governo quer fazer isso, João? Na minha avaliação, ele quer fazer isso porque ele quer ter protagonismo na discussão da reforma. E para ter protagonismo, ele precisa de um projeto que seja dele, mesmo que seja rejeitado, mas precisa dizer, não, nós estamos estimulando o debate sobre a reforma tributária. Vai pelo caminho mais difícil, assim como foi na reforma previdenciária, porque teria sido aprovado ainda antes a reforma previdenciária se o governo tivesse apresentado o projeto do Temer, que já era muito bom. Exatamente. O projeto do ministro Paulo Guedes, ele vai para a Câmara, mas ele vai chegar no meio do caminho, o governo vai ter que não tem base para votos suficientes para votar, e vai ter que retirar da pauta. Isso. Porque senão você sofre uma derrota maiúscula. Isso ou vai acabar se apensando a uma das PECs, né? Sim, hoje na sessão virtual da Câmara, você ouvia parlamentares da esquerda, da direita, do centro, todos contra o projeto do ministro Paulo Guedes. Então, você para trabalhar isso, vai ter que ter um consenso da Câmara. Você, para ter consenso, tem que ter, sabe o quê? O presidente da casa. Você não tem o presidente da casa. O presidente da casa comanda a Câmara dos Deputados. Ele pegou o Rodrigo Maia, não deu comando da casa. Bobagem. Ele tem 90% dos votos ali dentro. Do jeito que está o projeto, ele não vai passar. Ele não vai ter nem discussão. Sim, vai ser amplamente rejeitado, da forma como está. E nós vamos perder muito tempo discutindo o que não vai adiante. Eu acho isso ruim, porque a reforma tributária ela é importante, mas eu diria, se você vai mudar para piorar, melhor é não fazer nada. Não fazer nada, deixa do jeito que está. E, na verdade, Macalá, você tem que perceber o seguinte, tem que ver o que a luz do fim do túnel reserva para a gente. Quando essa pandemia passar, o que vai ser, qual vai ser o futuro do país, principalmente na economia. Você vai ter não, e sabe o que é? Olha só, João, nós vamos ficar falando de reforma tributária porque é importante, mas o que apareceu dessa reforma vai na contramão do que nós tivemos até aqui. Por quê? Primeira parte da reforma incide sobre consumo.
E daí nós vamos pegar o setor de serviços. Qual que é o setor mais afetado pela pandemia? Serviço. Então tu vai sobretaxar o setor de serviços, que já está aí passando pelas maiores dificuldades da sua história, todo mundo fechando as portas. Hoje eu fui comprar um vinho hoje. Fui comprar um vinho da Serra, tá, João? Fui comprar um vinho, e daí a mulher que era dona ali, que é dona do lugar, um lugar ótimo, bonito, fervilhava de pessoas. Assim, nós estamos aqui abertos porque somos cabeças duras. Então eles estão passando por uma dificuldade enorme. E daí vai lá, o governo apresenta o projeto, o que ele faz? Sobretaxa no setor de serviços. E depois o governo quer criar um imposto sobre o consumo eletrônico, que é essa nova CPMF. Qual que é o setor da economia que hoje faz com que uma parte considerável das empresas ainda tenham renda? O setor de consumo através da internet, o setor digital. Então tu vai taxar as duas coisas que se movem. Se você teve no estado de São Paulo 15 mil bares e restaurantes fechados, você pode colocar na conta quando essa pandemia, até o final do ano, quando essa pandemia já estiver dissipada, Deus ajude, mais de 200 mil serviços fechados, empresas fechadas, lojas fechadas. 200 mil é um número muito expressivo. Então, quando você vem com taxação, não resolve o problema, você está certo. Você tem que ter visto isso lá atrás, uma compensação para salvaguardar essas empresas, a pequena e a média. A grande precisa da pequena e da média. Se a grande não conseguir se suportar, tiver desemprego e emissões de massa, a economia nossa vai para o buraco. Nós não aguentamos. O país não aguenta o solavanco econômico. A gente está muito bem disso. Desde aí a pandemia. Eu não sou economista, não posso dizer o que o professorado da área diz, mas você pega essa pandemia que assolou o país, não digo o mundo é uma coisa, o Brasil é uma outra completamente diferente, porque nós já vimos de uma recessão grande. E nós vamos fechar a cortina de 2020 numa situação extremamente complicada. Então, o governo tem que ter uma noção de logística, eu chamo isso de logística. Montar uma logística para poder salvaguardar os direitos do trabalhador brasileiro. Mas, não nessas taxações de novos impostos, porque você vai acarretar mais suplício ao empresário ou comerciante que não aguenta mais. Por quê? O setor de alimentos, veja só, vai começar a colocar alto nos produtos. São impostos que incidem sobre isso. A gente já vê nas bombas do mercado, nas farmácias, a gasolina já subiu, teve alteração de preço. O Brasil não suporta isso. Então o governo tem que ter o pé no chão. O presidente tem que conversar com o Paulo Guedes, não é hora de fazer uma apresentação do esporte. Vamos chamar os líderes e ter uma solução mais amena. Não do jeito que está. Do jeito que está, o Brasil não precisa disso, não. De novo. João, obrigado pela participação hoje aqui no nosso programa. Tu voltas amanhã. Grande abraço. Tudo de bom. João Carlos Silva, obrigado, João. Um abraço para ti também. E nós ficamos por aqui agradecendo a todos pela audiência. Já estamos estourando o nosso horário. O Cruzando volta amanhã a partir das 22h15. Boa noite. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color.